Muito bem, pessoal, então agora no nosso sétimo vídeo aqui vamos falar de extensões simples, tá legal? Isso ainda é recordação daquele período presencial que a gente teve, mas supondo que vocês esqueceram tudo, né? Vamos lá. O que é uma extensão simples, pessoal? A gente vai dizer que essa extensão, né, L, uma extensão de K, ela é simples quando ela é gerada por um único elemento, tá bom? Naquela nossa notação, esse é o corpo de frações do domínio aqui do K de θ, né? Com isso aqui a gente tinha um anel, né, expressado pelas expressões polinomiais em θ, e o corpo de frações dele é a notação com parênteses. Então, se o L for o K parênteses θ aqui para algum θ em L, essa extensão é simples, né? Então, esta é uma extensão obtida de K pela adição de um único elemento e vendo qual corpo é gerado, tá bom? Exemplo rapidinho aqui, que depois a gente vai usar no momento oportuno, são as extensões quadráticas, tá bom? Então vamos supor que tem um corpo aqui de característica diferente de 2, esse negócio da característica ser diferente de 2 é só um detalhezinho do final, não é tão importante assim, vocês vão ver só onde isso aparece, e vamos pegar uma extensão quadrática L de K, tá bom? Extensão quadrática quer dizer simplesmente que o grau da extensão é 2, essa é a definição de extensão quadrática, o grau é 2, tá bom? Então, não é de surpreender vocês, mas esse L a gente vai mostrar que ela é uma extensão simples, tá bom? Gerada pela raiz quadrada de algum elemento aí do K, tá bom? Então, o K, pode ser que a raiz quadrada do delta não pertença ao K, pertence ao L, mas aí essa raiz quadrada desse delta já gera a extensão L inteira. É extremamente simples, tá bom? Vamos supor, né? Primeiro vou mostrar que essa extensão é simples, ok? Vamos pegar um θ aqui que está na diferença de L por K. Esse cara tem que existir porque o L não é igual ao K, já que a extensão tem grau 2, tá bom? Como o L não pertence ao K, esses dois elementos aqui, eles têm que ser Li em L sobre K. Caso contrário, o θ pertenceria a K. Como eles são Li e o grau da extensão é 2, ele é uma base. Então esse conjunto 1θ é uma K base, é uma base sobre K do L, tá bom? Do espaço vetorial do K, espaço vetorial L. Como você achou uma base, isso quer dizer exatamente que o L é o K parênteses θ. Então a extensão é simples, tá bom? Então, que esse negócio da extensão é simples, isso não usa sequer que a característica de K é diferente de 2. A gente não está falando disso aqui, tá bom? Mas, vamos supor, então agora, né, mais ainda, a gente sabe que o 1θ e o θ ao quadrado são LD. Né, já que 1θ é uma base sobre K, então sobre o corpo K, 1θ e θ ao quadrado tem que ser LD, ou seja, já que eles são LD, tem que ter uma equação dessa aqui satisfeita, tá? Para certos A, B, C em K, não simultaneamente nulos, tá bom? E além disso, você pode dizer que o A é diferente de zero, porque se o A fosse zero, isso implicaria que o θ pertence a K. Como o θ não pertence a K, o A é diferente de zero, então aqui, de fato, eu tenho uma equação de segundo grau, tá legal? Portanto, esse θ a gente sabe que é desse tipo aqui, tá? Então o nosso L, que é o kθ, ele também vai ser gerado pela raiz quadrada desse delta, tá bom? E onde entra a história da característica do corpo K ser diferente de 2, é por causa disso aqui. Quando o K for diferente de 2, essa divisão aqui vai dar problema, tá bom? No corpo K. Então, quando a característica de K é diferente de 2, o 2 é inversível, então eu posso fazer essa conta, e essa expressão aqui, né, como um corpo gerado sobre K, essa expressão aqui e o raiz de delta vão gerar exatamente o mesmo corpo. Então, o K é gerado pela raiz quadrada do delta, tá? Então, isso aqui é o basiquinho de extensões quadráticas, ela é só uma raiz quadrada de alguém aí que está em K. Isso gera todo o L, ok? Muito bem, como construir extensões simples? Isso aqui é muito importante, vai aparecer acho que de forma recorrente, tá? Se o K é um corpo qualquer e o P de x em K de x é irredutível de grau D, então esse anel quociente, agora eu vou considerar o anel quociente aqui, né, os polinômios na variável x, cortados pelo ideal gerado aí pelo P de x. Lembra? Essa notação de parênteses em torno do P de x é o ideal gerado, tá legal? Isso aqui é um corpo, esse L aqui, construído como esse quociente, ele é um corpo, tá bom? E veja que esse corpo L, ele é uma extensão do K, porque tem um morfismo natural que bota o K dentro do L. Como é que eu coloco o K dentro do L? É só pegar os polinômios constantes de grau zero e imaginar como são elementos de K e eu olho para eles dentro do L, tá bom? Então a afirmação é que esse L aqui é uma extensão finita de K, do grau, cujo grau é exatamente D, o grau desse polinômio irredutível P, tá? E uma base de L sobre K é exatamente gerada aí, né, pelas potências da classe de x, barra x, tá bom? Então veja que essa extensão é simples, porque o L está sendo gerado exatamente pela classe aí do x, tá? E além disso, né, então além de a gente afirmar que a extensão é simples, estou exibindo explicitamente uma base. Tudo bem? Esse é o jeito clássico de construir uma extensão simples. Muito bem. Demonstração. Como é que a gente vai mostrar que isso é verdade? Tá bom? Então a gente tem que mostrar
várias coisas, que o L é um corpo, que a extensão tem exatamente grau D, que essa aqui é uma base, etc, etc, etc. Então vamos por partes, tá? Vamos pegar f de x, um polinômio de k de x qualquer, tá? E dividindo f por p, eu tenho aqui um quociente q e um resto r, tá bom? Em que o resto ou é zero ou tem grau menor do que d, tá bom? Então, no anel L, né? Veja que no anel L, vamos lembrar que eu estou olhando tudo módulo este polinômio p de x, tá legal? Então, módulo p de x, o f e o r de x são congruentes, tá? Nesse anel L. E como esse cara aqui, esse r de x tem grau menor do que d ou é zero, não vai aparecer nenhuma potência do x aqui, né? Com expoente maior do que d menos 1. Tá legal? Então, isso a gente mostra automaticamente que o L sobre K ele tem dimensão no máximo D, porque ele é gerado pelas potências do x elevado a zero aqui até o x elevado a D menos 1. Tá? Então, uma afirmação um pouco mais forte é que a dimensão é exatamente o D. Tá? Vamos supor que a dimensão não fosse D, fosse menos do que D. Se a dimensão fosse menos do que D, esses D elementos aqui seriam LD. Mas se eles fossem LD, então, pela própria definição, teria esses coeficientes a 0 até a D menos 1 em K, não todos nulos, tais que essa igualdade aqui ia ser verdadeira. Tá bom? Em L, tá? Então isso aqui é tudo módulo P de x, tá bom? Então, se isso aqui, essas duas coisas forem iguais em L, quer dizer que o P de x divide esse polinômio aqui, tá? Porque eu estou olhando as coisas no módulo P de x. Mas o P de x não pode dividir esse negócio aqui, porque o P de x que é irredutível, né, de grau D, ele tem grau D, ele não pode dividir uma coisa que tem grau menor do que D menos 1. Tá legal? Então, eles não podem ser LD. Além do mais, né, como o P de x é irredutível, isso implica que esse ideal aqui é primo e, portanto, L é um domínio. Tá legal? Mas já que o L é um domínio e tem dimensão finita D sobre K, pelo lema lá que os domínios pequenos são corpos, o L é um corpo. Então a gente demonstrou que o L é um corpo, demonstramos tudo, né? L é um corpo, isso aqui vai ser uma base sobre ele, o grau vai ser exatamente D, etc e tal. Acabou, está demonstrado o lema de construção de extensões simples. Então o jeito mais maroto aí de construir uma extensão simples é pegar um anel de polinômios e pegar o quociente por um polinômio irredutível. Tá bom? Exemplo facinho para vocês. Vamos construir um corpo aqui com 125 elementos, tá bom? Isso é bastante fácil, né? A gente conhece um corpo que tem, a gente já sabe, né, que 5 ao cubo elementos, esse é um número aqui que é um candidato a existir um corpo finito com este número de elementos. Começando com um corpo com 5 elementos, a gente tem o F5, os inteiros módulo 5, tá bom? E aqui faltou, né, aqui botar aqui o anel de polinômios, tá? Então, se a gente olhar para esse polinômio aqui, o f de x ao cubo mais x mais 1, acreditem, né, façam o teste aí que ele é irredutível no corpo f de 5x, tá bom? Como ele é irredutível, na hora que eu faço essa conta aqui, né, isso aqui vai ter exatamente 125 elementos, porque aqui eu vou ter um polinômio de grau 3, então isso aqui vai ser isso aqui, esse cara aqui, como espaço vetorial sobre f5, tem dimensão 3, então vai ter 5 ao cubo elementos, eu vou chamar esse corpo aqui de f125. Tudo bem? Antes de passar aqui, deixa eu só voltar um pouquinho, um comentário. Esse é um jeito de construir um corpo com 125 elementos, tá? Mas a gente vai ver mais para frente que todos os corpos que têm 125 elementos são isomorfos, então eu posso dar esse nome aqui F125 e não tenho ambiguidade nenhuma, tá bom? Nessa definição. Mas esse assunto aí da unicidade desse corpo a menos isomorfismo fica mais para frente. Tá? Então, continuando nossa conversa aqui sobre extensões simples, tá bom? Então, vamos dar um resumo do que pode acontecer. Vamos supor que essa extensão é simples. Tá legal? Como ela foi construída, a gente não sabe. Tudo bem? Mas a gente sempre pode considerar essa funçãozinha aqui tal, que é um mapa de avaliação, que simplesmente pega um polinômio, tá bom? E na variável x, em k de x aqui, e calcula esse polinômio no θ. Então ele avalia a função polinomial, avalia o polinômio no θ, tá bom? Mapa de avaliação. Tem dois casos possíveis desse θ aqui sobre o k, tá? Primeiro caso, ele é transcendente sobre k. Se ele for transcendente, esse f de θ aqui nunca vai dar zero para um polinômio f não nulo. Isso quer dizer que o tal é um morfismo injetor. Se ele é um morfismo injetor, o que a gente vai ter? A gente vai ter um isomorfismo, tá bom? Então vamos lá. O que vai ser a imagem
do tal. A imagem do tal vai ser exatamente o k θ. Vou pegar todas as expressões polinomiais, né, com θ substituído pelo valor do x substituído por θ. Então essa aqui vai ser a imagem. Então a imagem vai ser essa daqui. Eu vou ter um isomorfismo então entre o k de x e o k de θ, com colchetes, tá bom? E se essas duas coisas são isomorfas, os corpos de frações desses respectivos domínios aqui vão ser isomorfos também. Então o corpo de frações aqui vão ser as funções racionais. De um lado eu tenho as funções racionais na variável x, e do outro eu tenho exatamente o L, que eu estou supondo que é o k de θ. Tá bom? Então, se o θ é transcendente, esta extensão simples aqui essencialmente se comporta, né, ela é idêntica algebricamente ao corpo das funções racionais na variável x. Tá legal? Já que eu nunca consigo anular nenhum polinômio. Tá? Então, evidentemente, se ele vai ser transcendente, isso aqui, bom, o corpo das funções racionais é uma coisa bastante simples. O segundo caso é quando o θ é algébrico. Se o θ for algébrico, então esse núcleo aqui vai ser não trivial, porque vai ter polinômios exatamente que vão zerar, né? O f de θ vai dar zero, mas o núcleo vai ser gerado pelo polinômio minimal. Então vamos chamar o polinômio minimal de θ sobre k de m de x. Tá bom? Então o m de x vai gerar o núcleo. Então isso aqui é um corpo. Tá legal? Como o m de x é irredutível, isso daqui vai ser um corpo. É um corpo, está escrito exatamente aqui, o que eu acabei de escrever foi inútil. Tá? Então o tal vai induzir um isomorfismo entre esse corpo aqui e o L. Tá legal? É claro que você pode falar, não, mas professor, o L aqui na verdade é o k de θ. Sim, mas veja aí, né, com colchetes e não com parênteses, do jeito que eu estou definindo aqui. Né? Eu tenho, de um lado eu tenho com parênteses, que é o jeito no qual ele foi definido, e agora eu tenho esse aqui, que é o k de θ, né, que a imagem, né, a imagem do tal vai ser isso aqui, com colchetes. Mas veja que pelo teorema, por aquele lemazinho dos domínios pequenos são corpos, essas coisas vão ser iguais. Tá bom? Isso aqui já vai ser um corpo. Tudo bem? Então eu vou ter esse isomorfismo entre o k de x, m de x e L. Então veja, pessoal, esse nosso jeitinho maroto aí de construir extensões simples com polinômios irredutíveis é quase tudo que pode acontecer, é todo o caso 2. Tirando isso, eu tenho as extensões com caras transcendentes. Tá bom? É assim que se constrói extensões simples. Esses são os dois únicos jeitos possíveis de construir extensões simples. Tá? Então, é o resumão. O resumão fica aí, né? Vamos supor que essa extensão L estende a extensão de L por K é simples. Se ele for transcendente, então o L é como se fosse o corpo das funções racionais numa variável x. E se ele for algébrico, com o polinômio minimal m de x, então primeiro eu tenho esse isomorfismo, né, desse quociente aqui. Mas fumou cocô aqui, né? Aqui eu esqueci, o latex saiu errado, é uma setinha, né? Existe um isomorfismo entre essas duas coisas, dado, né, pela avaliação. Tá bom? Pega uma classe aqui e calcula, né, no θ. Esse subanel gerado que a gente acabou de falar é um corpo, tá bom? Então, se no caso for algébrico aqui, essas duas coisas vão ser iguais. Essa extensão tem grau D e a base é dada por isso daqui. Tá legal? Então esse é o resumão, esse slide aqui é o resumão de extensões simples. Exemplos. Opa, faltou fechar um parênteses aqui. Eu vou descobrindo os erros na hora, né? Vou calcular o grau dessa extensão. Raiz quarta de 3 sobre Q. Tá bom? Esse grau é 4. Como é que eu calculo 4? Por que esse grau é 4? Porque o polinômio minimal é exatamente x a quarta menos 3, que tem grau 4. Tá bom? Então, pelo nosso lemazinho aqui, né, o grau do polinômio minimal é exatamente o grau da extensão. Tá? Se eu pegar uma raiz primitiva aqui, que o P é primo, se o P for um número primo, P, salvo menção contrária, o P é sempre um número primo, né, se a gente não disser nada. Pegar essa raiz primitiva aqui, Pésima da unidade. Esta extensão aqui tem grau P-1, porque por um exercício aí usando o critério de Eisenstein, esse polinômio, né, o polinômio minimal do zeta-P é exatamente esse cara aqui que tem grau P-1. Tá bom? Então, acho que isso aqui é uma coisa que a gente até chegou a comentar, vocês veem isso aqui em anéis, para mostrar que esse cara aqui é irredutível sobre Q, usa o critério de Eisenstein com primo P, você tem que usar o truquezinho, né, de trocar o valor de x aqui, acho que por x mais 1, para poder usar Eisenstein, alguma coisa assim. Tá legal? Outro exemplo, tá? Então a gente sabe, né, aí de algumas contas que a gente já fez, se eu não estiver maluco, que essa extensão aqui, Q raiz de 2, raiz de 3, ela tem grau 4. Tá? E nós já verificamos aí, ou eu deixei como exercício para vocês, eu não me lembro, que essas duas coisas são iguais, porque então essa extensão aqui,
apesar de do jeito que está escrito aqui não ser óbvio, como essas duas coisas são iguais, esta extensão é simples. Tá? Como esta extensão é simples, a gente sabe que esse polinômio minimal de raiz de 2 mais raiz de 3 sobre o quê? Deve ter grau 4. Tá? E além disso, pelo nosso resumo de extensões simples, uma base sobre os racionais dessa extensão é formada pelas potências do raiz de 2 mais raiz de 3. Tá? Como é que eu vou calcular agora um polinômio que tem raiz de 2 mais raiz de 3, né, e coeficientes racionais, né, que tem o raiz de 2 mais raiz de 3 como raiz? Veja, é aquele truque que a gente comentou na última aula de pegar o produtório com sinais alternados aqui, mais ou menos raiz de 2, mais ou menos raiz de 3. Se vocês fizerem essa conta com todas as 4 escolhas possíveis, vocês vão obter esse polinômio aqui de grau 4, que admite o raiz de 2 mais raiz de 3 como uma raiz. Como o grau dele é exatamente o grau da extensão, esse polinômio aqui tem que ser o minimal e, portanto, também ele é irredutível sobre Q. Tá? Então esse é um jeito de ver que esse polinômio aqui é irredutível sobre Q, é esse, ele é o minimal desse cara. Tá bom? Do raiz de 2 mais raiz de 3. Beleza? É isso, pessoal. Extensões simples. É simples, não é complicado.